Salmo 25 é o nosso texto bíblico muito apropriado para o primeiro domingo do Advento, mas especialmente muito apropriado para um culto de confirmação. No versículo 5, Davi escreveu: guia-me nas tuas veredas. A preciosa oração. Guia-nos, Senhor, nos teus caminhos. Como é que Deus faz isso, gente? Como podemos ser guiados e aí viver nos caminhos de Deus, nesta vida e por toda a eternidade, né? Não a gente vivendo de qualquer jeito, tomando as nossas próprias decisões, mas deixando que Ele nos guie, nos conduza de acordo ao seu plano. Como Deus nos conduz? Salmo 25. O Salmo 25 é um dos principais textos na Bíblia, se não o principal, gente, para nos ensinar como Deus nos guia, como Ele quer nos guiar. E o primeiro de tudo que nós vemos é que há uma promessa nesse Salmo, versículo 12, dessa orientação de Deus. Aquele que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Há poucas semanas atrás nós falamos desse tema do temor ao Senhor. Os confirmandos passaram praticamente um ano passado, aprendendo sobre esse temor do Senhor. Lembram? A cada mandamento, quando a gente dizia assim, o que significa isso? Martinho Lutero começava a explicação dizendo, quem lembra? Devemos temer e amar a Deus. Temer a Deus é uma forma, gente, não é ter medo, mas temer a Deus é uma forma de dizer de quando a pessoa tem nele uma fé verdadeira, um respeito verdadeiro, uma reverência verdadeira e até mesmo um deleite, um desfrute, um prazer verdadeiro. Ou seja, não apenas acreditamos que Ele existe, mas temos essa atitude de conhecer Ele, de valorizar Ele, de respeitar Ele, de querer Ele na nossa vida. Por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. Tem uma promessa nesse texto para essas pessoas. Quem teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Deus tem um caminho para essas pessoas e Ele vai conduzir elas. O Novo Testamento tem até um exemplo mais forte disso, que é um dos meus versículos favoritos de toda a Bíblia, que é quando Paulo diz em Efésios 2:10, gente. Podemos ler junto? Quem consegue ler? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Primeira coisa, somos feitura. A palavra grega é poema, de onde nós tiramos a palavra poema. Somos o poema de Deus. Somos a poesia de Deus, ou seja, cada um de nós foi criado artisticamente pelo Deus do universo. Nossos talentos, nossos temperamentos, nossas experiências, nada é por acaso. Eu não sei se é isso o que todos creem, até porque tem algumas teorias hoje que dizem que apesar de nós vivermos num mundo bonito, vivermos num mundo inteligente, vivemos num mundo vivo, cheio de coisas fascinantes, misteriosas, os seres humanos, há uma crença de que os seres humanos não são tão preciosos assim, não são tão especiais assim, mas são meramente produtos de um processo mecânico, algorítmico, inconsciente, que nada significa alguma coisa, tudo é um acidente. Queridos, a Bíblia é totalmente contrária a estas ideias. Vocês foram desenhados por Deus. Diz Paulo, isso é uma obra-prima, criada artisticamente, um poema de Deus. Cada um de vocês. Davi tinha essa noção, mas Paulo não deixa dúvidas. Poema de Deus. E a segunda coisa que Paulo fala aqui
também em sintonia com Davi, é que Deus criou boas obras de antemão para que a gente caminhasse nelas. Ou seja, tem uma coleção de coisas, de atividades verdadeiras, justas, significativas, positivas, que Deus preparou antecipadamente para a gente se envolver nelas, para a gente realizar nelas. A gente dorme à noite, acorda de manhã e tem um banquete, e tem uma vida bonita, preparada antecipadamente, enquanto nós estávamos dormindo, por Deus, para que a gente abra os olhos e comece a caminhar nelas. Tuas experiências, e até mesmo, gente, as dificuldades, e até mesmo os dramas, as crises, até mesmo o sofrimento, preparadas de antemão para que você tire coisas boas, boas obras, caminhando com elas. Há coisas que só vocês podem fazer, há mensagens que só vocês podem comunicar, pessoas que só vocês poderão abordar, tem boas obras esperando a cada um de vocês, a cada dia e ao longo da vida de vocês. Deus tem um caminho para vocês. Deus preparou de antemão. Deus é um artista e vocês são sua obra de arte. E aqui, gente, tem outra coisa. E quem é artista, e tem alguns artistas aqui, vai entender. Quando você é um artista, quando você sua e se sacrifica e se entrega de corpo e alma e tempo e energia para produzir uma obra de arte, e ela nasce da tua alma criativa, do teu trabalho, como é que você, como artista, trata a sua obra de arte? Incrivelmente preciosa para você. Porque é uma expressão do seu ser, de você mesmo. E é assim que Deus olha para cada um de vocês. Como a expressão, a imagem, a semelhança dele mesmo. Como a coisa mais preciosa que ele tem nas mãos. Só que essa é a parte fácil da conversa. Tem uma segunda parte que a gente tem um pouco mais de dificuldade. O resto do Salmo fala de algo nesse plano de Deus que tem muito mais a ver com processo, com esforço e com paciência. A gente normalmente quer uma palavra mágica, que Deus nos dê assim um abracadabra, um atalho na vida, né? A gente muitas vezes quer condução, mas não quer o condutor. A gente quer uma orientação, um mapa, mas não quer a presença daquele que nos guia muito perto da gente, porque isso nos controlaria, porque isso nos tiraria, talvez, algum tipo de liberdade. Mas Deus não age com a gente dessa forma. Ele diz: eu te dou orientações, mas eu vou junto com vocês. Eu vou ser parte do caminho. Eu quero estar em cada um dos quilômetros. Eu não vou te mostrar tudo de uma só vez. Vai ser aos poucos, como parte da jornada. O que a gente precisa é mais que orientações. Nós precisamos mesmo é do guia. Não o mapa inteiro. Nós nem iríamos entender o mapa inteiro. Talvez ficaríamos decepcionados se Deus desse para nós o mapa inteiro dos nossos dias. Talvez ficaríamos assustados com esse mapa. Precisamos do guia, além de um mapa, de uma relação de fé e confiança com esse guia que diariamente, constantemente, a cada ponto do caminho, vai nos orientando, dando a próxima peça, a próxima informação. A Bíblia, gente, ensina para nós que a orientação dos caminhos de Deus não é, no fundo, uma coisa que Deus dá para a gente. É uma coisa que Ele, no fundo, faz por nós. A Bíblia não fala tanto de nós conseguirmos orientação,
mas fala do tipo de pessoa que é orientada por Deus. E talvez até a gente compreender isso, a gente vai ter uma vida um tanto frustrada. Mas não precisa ser assim. Podemos aprender sobre a orientação de Deus, sobre esse Deus que é o nosso orientador. E tem neste salmo, pelo menos, 3 coisas que eu quero destacar para vocês. A primeira delas está no versículo 4. Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Ou seja, o conhecimento dos caminhos do Senhor. Conhecimento. Vejam que interessante, no versículo 12 que eu li no começo, Davi falou da promessa de Deus de orientar os caminhos que ele deve seguir, as decisões que ele deve tomar. Mas não é assim que o Davi começa. Davi não começa pedindo um mapa, um plano de vida. Como é que Davi começa no versículo 4? Mostra-me os meus caminhos? Não, mostra-me os teus caminhos. Antes de pedir por um plano para ele, Davi primeiro quer saber dos caminhos do Senhor. E não é exatamente a mesma coisa se você parar para pensar. Ensina-me, Senhor, satura-me com a tua vontade, com a tua verdade. Antes dele falar com Deus, pedindo para que Deus o oriente, com quem deve casar, qual é a carreira que deve seguir, qual é a cidade que ele deve morar, com quantos anos ele deve ter filhos. Antes de ele pedir orientações para essas decisões específicas, ele pede pela palavra de Deus, pelas leis de Deus, pelas promessas de Deus. Antes de conhecer meu caminho, Senhor, eu no fundo preciso conhecer os teus. Parece óbvio, mas a gente tem às vezes esquecido disso. A grande maioria das vezes que eu sou chamado como pastor para aconselhar alguém sobre decisões, sobre escolhas relacionadas à vida dessa pessoa, normalmente me pedem ajuda para discernir sobre escolhas específicas para a vida dela. Pastor, o que eu devo fazer nessa situação? Qual é o plano de Deus nesse momento da minha vida? E é uma pergunta legítima. Às vezes eu até consigo ajudar a pessoa a discernir o seu caminho. Mas essa é a segunda pergunta que a gente deve fazer, de acordo ao Salmo 25. A primeira é outra. O que eu mais gostaria de ouvir de vocês, num pedido de aconselhamento, é: o que Deus, pastor, diz sobre esse assunto? Me ajuda a enxergar na palavra o que Deus me diz sobre este assunto. Qual é a vontade dele numa situação como essa? Porque às vezes eu até posso estar numa situação onde 2 opções são legítimas aos olhos de Deus. Tanto se eu caso ou fico solteiro, se eu me mudo para cá ou me mudo para lá, ambas está tranquilo de acordo com a palavra de Deus. Mas às vezes, atenção aqui, uma opção que eu estou contemplando confronta claramente a vontade de Deus. É claramente um desvio de seus 10 mandamentos. Nunca seria o plano específico de Deus para mim algo que ele mesmo diz que é errado. Eu preciso saber dessas coisas antes de qualquer coisa. De novo, o Novo Testamento joga a luz aqui para nós para compreender essa questão importante que Davi está trazendo aqui. Hebreus 5, 13 a 15. Vocês me acompanham nessa leitura? Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Olha, interessante, o autor de Hebreus
parece estar falando que tem cristãos que ainda são meio bebezinhos, ou bebezões, que não cresceram, que ficaram no jardim de infância ainda. Talvez passaram por uma confirmação, talvez passaram por uma igreja, mas ficaram parados no tempo, espiritualmente falando. Não cresceram, não ganharam músculos, não avançaram no seu intelecto espiritual, nas suas faculdades mentais sobre a palavra da justiça. Pessoas que ainda precisam aprofundar, amadurecer. Como é que faz isso? Ele mesmo diz, treinando a sua mente, a sua faculdade mental de discernir. Discernir o quê? A palavra da justiça. Palavra da justiça, os teus caminhos, Senhor. Palavra da justiça é a mesma coisa que os teus caminhos, Senhor. E para não ficar ainda dúbio, ele ainda diz, essa palavra da justiça, outra coisa não é do que discernir o bem e o mal. Discernir se usar o meu dinheiro para isso é benigno ou maligno. Discernir se tratar determinada pessoa de uma forma é bendito ou maldito. Decidir se fazer determinada coisa com o meu corpo, com a minha mente, é bom ou ruim. Isso tudo a palavra de Deus nos diz. É por aí o caminho de Deus. Isso é meio sensível, tá, gente? E é meio dramático, porque num momento de decisão, a gente não vai querer ouvir de Deus algo que Ele nos contradiga, que Ele diga alguma coisa que a gente não quer. A gente vai preferir escutar algum canto de sereia. A gente não vai gostar se a palavra de Deus, ou se o meu pastor, ou se algum irmão da igreja me aconselhe dizendo, esse caminho e essa opção que estás contemplando parece um caminho de vida, mas no seu final é um caminho de morte. Tem gente que vai morrer por causa dessa decisão. Tem coisas na tua vida que vão morrer se tu tomar essa decisão. A gente não vai gostar. Por isso que é dramático a gente assimilar isso. Por isso que o apóstolo aqui diz que isso é para adultos. Crianças só querem sim, 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 sim. Eu tenho 3 filhos, eu sei muito bem como isso funciona. Meus filhos não assimilam muito bem um não. Nem adultos às vezes assimilam, né? Mas a gente a gente consegue compreender melhor como é que é a vida, o que é certo e errado. As crianças querem sim da gente o tempo todo. Por isso que o autor está dizendo, alguns são crianças, só querem sim, só querem que Deus abençoe. Deus não vai abençoar um plano se estiver em desacordo com a sua palavra. Por isso a importância de, antes de conhecer o meu plano, de antes de traçar o meu objetivo de vida, que eu conheça muito bem, Senhor, ensina-me as tuas veredas, os teus caminhos. Por isso, Édria, Daniel e Enzo, nós ficamos tanto tempo nos 10 mandamentos. Por isso, para cada mandamento nós tivemos uma aula, 2 aulas, quem sabe. A gente poderia ter feito aquela aula dos 10 mandamentos, que foi o começo de tudo, vocês lembram bem? Martinho Lutero colocou no começo do catecismo os desígnios, as veredas de Deus. Justamente porque a ordem dos fatores altera o produto. Se eu começo com a minha vontade, Alexandre, e aí eu quero fazer Deus encaixar na minha vontade, não, é perigoso esse negócio. Eu começo com a vontade do Senhor, e a partir dela eu começo a me alinhar e buscar meus planos e meus objetivos específicos de vida. Então nós ficamos muito tempo nos 10 mandamentos, o primeiro mandamento, o segundo mandamento, honrar pai e mãe, não roubar, não cometer adultério, não mentir, santificar o dia do descanso. Porque é daí que as outras coisas vão fluir. Primeiro diz Davi, ensina-me os teus mandamentos, as tuas veredas. E a partir daí eu estou bem encaminhado na vida. Não importa o rumo que a minha vida for tomar. Segundo ponto. Aliás, isso é algo, né, gente? Só para ficar bem claro, que eu acho que
30 minutos por semana não vai resolver. Acho que não. Para a gente conhecer bem as veredas do Senhor, conhecer bem os caminhos do Senhor, conhecer bem o que é certo e o que é errado, eu acho que 30 minutos, ou seja, apenas a pregação do pastor aqui num domingo, não vai resolver. Ajuda, mas acho que não. No texto do Salmo 25, ele nos dá uma dica. Ele fala que coloca os seus olhos em Deus, procura por essa vereda continuamente. Ou seja, diariamente, que é algo que vocês também ouviram muito. E junto com seus pais na terça-feira, nós conversamos muito sobre a importância de dar continuidade. E quando eu pedi para vocês um plano de ação, de continuidade na fé, e vocês me falaram coisas muito importantes, como vir à igreja, como ir no congresso, né? Eu disse para vocês, não se esqueçam que está faltando algo. Usei palavras fortes, inclusive, dizendo, se vocês ficarem só com isso de vir na igreja aqui e ali, é arriscado. Lembram, pais? É arriscado. Porque o Salmo nos convida a nos empapar, a nos saturar, porque é aí que nós treinamos a faculdade. Porque na hora da tentação, na hora da crise, na hora que eu estou pronto para fazer uma coisa, é importante que a minha faculdade mental, espiritual, apite dentro de mim. Pi, 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 perigo, 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 cuidado, cuidado, não faça isso, não faça isso, faça isso, faça isso. Isso só acontece, gente, quando continuamente eu busco ao Senhor. Quando eu estou bem saturado, bem preenchido, bem alimentado diariamente de quais são as veredas do Senhor. E aí eu vou para o segundo ponto, que é uma outra atitude agora. Para além do conhecimento, obediência e perdão. Outro ponto interessante no Salmo. Notem como Davi fala diversas vezes, ele busca orientação, mas ao mesmo tempo ele vai intercalando, confessando pecados. Ele diz, me ensina tuas veredas. Ah, mas o meu pecado é tão grande, me perdoa, Senhor. Mais um pouco, Senhor, ensina-me, satura-me com a tua palavra, mas não te esquece de me perdoar, porque se o Senhor se lembrar dos meus pecados, os pecados da minha mocidade, o que vai acontecer de mim? Né? Versículo 7 ele fala disso, lembra-te de mim, não com os meus pecados, lembra-te de mim com a tua misericórdia, ou seja, lembra-te de mim, como falamos no sexta-feira com os homens, de acordo com a biografia de Jesus, não de acordo com a minha biografia. Né? E no versículo 11 ele vai de novo dizer, perdoa a minha iniquidade, que é grande. É grande, eu sou sincero com o Senhor. Não vou mentir, eu sei que o meu pecado é grande. Né? E no versículo 9 ainda, em cima disso, Davi vai dizer assim, ele guia os humildes na justiça e ensina o seu caminho aos mansos. Vejam bem, quem é conduzido são os humildes. Quem é conduzido são os mansos. E os mesmos que foram elogiados no Sermão da Montanha de Jesus, humildes e mansos. Quem não é humilde e manso, não é conduzido, porque quer sentar no trono, porque quer sentar na cadeira do piloto, do motorista. Não quer ser conduzido, quer se conduzir. O Salmo diz que quem é conduzido são os humildes e os mansos. Gente, isso não é ser pessoa de baixa autoestima não, tá? Não confunda aqui humildade e mansidão. Humildade e mansidão não é ter uma baixa autoestima. Humildade e mansidão não é pensar ruim sobre si próprio. Humilde e manso são os ensináveis, os que se deixam ensinar. Humildade e mansidão são os honestos com respeito aos seus erros. Aos que não ficam tapando, não, os que dizem, meu pecado é grande mesmo, e eu preciso de ajuda, me socorre, Senhor. Miserável homem que sou, diz Paulo, quem pode me ajudar? Isso é humildade e mansidão. Humildade e mansidão é quem se arrepende do que fez de errado, e busca perdão, e buscando perdão, busca também corrigir a sua vida. Os que levam a sério, tão a sério, Deus e sua palavra, a ponto de alinhar sua vida para obedecer essa vontade. Talvez vocês conheçam um livro infantil chamado A Princesa e o Goblin. Conhecem? Não?
1870. É um clássico, então podem conhecer depois, é um clássico da literatura. É um conto de fadas sobre uma princesa chamada Irene, ou Irene. O seu pai, o rei, envia ela para uma casa nas montanhas para mantê-la protegida, porque tem um reino de goblins debaixo da terra. Esse reino dos goblins está tentando invadir e destruir esse reino do pai dela acima da superfície. Em algum momento, Irene se dá conta que os goblins vivem nas profundezas da terra, eles estão se aproximando, eles estão cavando, eles estão chegando perto da superfície e vão tentar capturá-la. Só que a Irene tem uma fada madrinha, que é chamada de a Grande Avó. E essa fada madrinha vive no alto, no mais alto da casa, do mundo. E ela só pode ser encontrada de vez em quando, porque às vezes ela desaparece, como todas as fadas madrinhas que se prezem só em fazer. Um dia Irene sobe no topo e consegue encontrar a fada madrinha. E a fada madrinha lhe diz: eu vou te dar algo especial, duas coisas. Um novelo de lã perfeito, fininho, que quando ele é esticado nem dá para ver o fio, mas pode-se sentir esse fiozinho de lã tocando nele. E a fada também lhe dá um anel. E ela diz: eu vou colocar o pequeno novelo na gaveta. Por quê? Pergunta a Irene. Porque eu atei na ponta do novelo o seu anel. E sempre que você estiver em perigo, coloque o anel debaixo do seu travesseiro, sinta o fiozinho e siga o fio. O fio te trará a mim, segura, sã e salva. Numa ponta do novelo vai estar atado no teu anel, na outra ponta está atado em mim. Irene ficou muito entusiasmada. Puxa, vai ser ótimo, quando eu passar por algum medo, eu ir até você. Sim, disse a fada madrinha, mas você terá que seguir o fio. Não duvidar que o fio vai te trazer até mim. Porque você vai estar segurando numa ponta, e do outro lado desse fio, na outra ponta, quem é que vai estar lá segurando? Eu vou estar lá, te esperando. Um tempo depois, Irene se acordou de manhã e se deu conta que as criaturinhas monstruosas tinham invadido a sua casa. Ela escuta o barulho delas e ela, se sentindo ameaçada, começa então a seguir o fio do novelo atado no seu anel. Só que ao invés do fio levar ela para cima, onde ela achava que estava a fada madrinha, o fio a conduz para fora de casa, e não apenas para fora de casa, mas para o meio da floresta, perto das montanhas, para uma pequena caverna, onde os goblins estavam. Irene não entende, mas decide seguir, porque essas tinham sido as instruções que ela tinha recebido. Ela segue o fio, que parece levá-la por lugares perigosos. No final ela chega num caminho sem saída, num lugar cheio de pedras. Ela se desespera, ela chora: eu não entendo, o que está errado com a minha avó, com a minha fada madrinha? Ao invés de me levar para um lugar seguro, ela me trouxe para um lugar pior de onde eu estava. E aí ela decide voltar através do fio, mas o fio desaparecia quando ela tentava retornar. Ela só podia ir para frente. Finalmente ela decide ir para frente. E ela se afasta e vai até o caminho das pedras, só que quando ela chega lá, ela encontra, retirando as pedras do caminho, dedos machucados, até cheios de sangue. Ela se dá conta que quando ela consegue tirar as últimas pedras do caminho, por trás das pedras estava Curdy, o seu melhor amigo, que havia sido aprisionado pelos goblins atrás das pedras. Curdy olha para ela e diz: como é que você me encontrou? E a Irene diz: minha avó me guiou até aqui. Eu não tinha ideia que você estava aqui, mas agora eu sei. E Curdy diz: ótimo, vamos voltar agora.
pelo caminho que você fez. Só que a Irene diz, isso não é possível. O fio não está nos levando para lá. O fio nos está levando para frente. E era justamente no caminho onde o Curly tinha sido capturado. E o Curly diz, de jeito nenhum, para lá eu não vou, você está maluca? É muito perigoso lá. E a Irene diz, mas eu preciso segurar o fio, eu preciso seguir o fio. Essas são as instruções que eu recebi. Curly não entende. Decide se afastar da Irene. Isso é ridículo, ele diz. Por que você está obedecendo esse fio? Queridos, Deus lidera quem obedece o fio. Deus só pode conduzir vocês se vocês confiarem nas instruções que Ele deu. Ele está no outro lado da ponta do novelo. Ele está lá. E se passar por um caminho que parece que não faz sentido, tem alguns como Curly que vão dizer ridículo. Mas tem alguns como a Irene que vão dizer, mas a minha avó me disse que é por aqui. Deus conduz os mansos. Deus conduz os humildes. Deus conduz e lidera os obedientes e aqueles que confessam os seus pecados constantemente. Se você está muito preocupado com decisões que vocês têm que tomar, sabe? E aí nesse meio tempo, tem alguma área da tua vida que você tem consciência que você deveria se arrepender, porque você não está obedecendo ali. Se você quer muito decisões no teu trabalho, na tua vida financeira, na tua vida sentimental, mas tem uma área na tua vida que você sabe que você não está obedecendo, que você não está segurando no fio, porque você está rancoroso com alguém que você deveria perdoar, porque você está tratando alguém de um jeito que você não deveria tratar, porque você está sendo negligente com a sua fé do jeito que você não deveria ser, porque você não está doando o que você deveria doar. Arrependimento. Te arrependa nessa área primeiro. Confesse o seu pecado primeiro. Corrija o rumo da sua vida primeiro ali. Junto com Davi, aprenda a pedir orientação, a pedir uma luz na tua vida, ao mesmo tempo que você vai confessando o seu pecado que é grande. Humildade para obedecer, humildade para confessar os erros. E por último, gente, que é a parte favorita para mim nesse salmo, fala de uma confiança e de um descanso. Então, primeiro, foi falado de conhecimento dos caminhos de Deus. Segundo, obediência e confissão de erros no caminho do Senhor. E por último, uma confiança e um relax, tá? E um descanso. Versículo 10. Vamos ler junto? Todas as veredas do Senhor são misericórdia para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. O que está nos dizendo aqui? Mesma coisa que Romanos 8:28 já tinha dito. Todas as coisas cooperam para o bem daquelas que amam a Deus. Em outras palavras, não tenha uma visão míope de Deus, tão estreita que você reduz o plano de Deus na tua vida para 3 ou 4 decisões. Casar com determinada pessoa, determinada época da sua vida, fazer determinada faculdade, viver em determinado lugar. Mas e aí, se eu casar com a pessoa errada, significa que eu vou ter filhos errados? Netos errados? E se eu estiver trabalhando supostamente numa profissão errada para mim, vai significar que eu não vou conseguir alimentar minha família, ou ser feliz, ou servir ao Senhor? E se eu perder determinada oportunidade que apareceu para mim? Algumas pessoas pensam que o plano de Deus é tipo uma viagem de avião que tem algumas conexões, sabe? Várias conexões, não é um voo direto.
E que se você perder uma conexão, porque atrasou, você não vai chegar nunca ao seu destino. Acabou. Você não vai conseguir. Sabe o que acontece com Deus se a gente perde uma conexão dentro do plano dele? Ele faz uma correção na rota. Como um GPS moderno, ele automaticamente recalcula o outro caminho. Há uma correção de rumo, há misericórdia. Deus tem plano B, C, D, Z. Deus tem constantemente novos e melhores planos. Por quê, gente? Porque o versículo 10 diz: todas as veredas do Senhor são misericórdia e graça. Em tudo o que nós nos envolvermos, tudo, até mesmo os nossos erros, Deus tem um jeito, na sua misericórdia, de recalcular a rota. Não quer dizer que não vai ter consequências. Não quer dizer que nós não sofreremos muitas vezes, né? Se a gente eventualmente deixar uma coisa para trás, perder aqui, ganhar outra, vai ter, gente, vai ter sofrimento, vai ter decepção, vai ter fracasso, mas o que o Salmo 25 está nos dizendo é que todas as veredas do Senhor, para quem caminha com Ele, para quem está dentro da aliança, são amorosas, são fiéis para quem guarda a sua aliança. E nós temos muitos exemplos disso na Bíblia. Jacó talvez seja o mais conhecido. Jacó tinha promessas de Deus para a sua vida, mas o Jacó não quer seguir aquelas promessas, ele quer dar o jeitinho dele. Ele quer se antecipar e fazer as coisas do jeito dele. E aí ele engana o pai, aí ele engana o irmão mais velho, né? Ele peca, ele mente, ele estraga a família toda, ele tem que fugir de casa, ele tem que viver exilado, longe de tudo, refazer a sua vida do zero, um monte de problema acontecendo na vida dele, mas Deus, o Deus das veredas, todas misericordiosas, Deus não se rende. Ele não desiste de amar o Jacó, ele não desiste de trazer o Jacó de volta, e não desiste de trabalhar em sua vida. Gente, a gente pode confiar, a gente pode descansar que mesmo se a gente tomar uma decisão equivocada, vai ter consequência. Mas Deus não se rende, e Ele nos ajuda a recalcular a rota. Isso não significa, tá, gente, de novo, que mentir, que fazer o mal, que pecar é ok, de forma alguma. O pecado nos machuca para o resto da vida. As cicatrizes de nossos erros ficam para o resto da vida, mas a graça de Deus é maior. E aí Deus abre uma brecha e nos persegue buscando de volta para o caminho. Casou supostamente com a pessoa errada? Educou seus filhos, supostamente, de uma forma errada. Administrou o seu dinheiro, o seu tempo, supostamente, de uma forma errada. Está na profissão errada. Fez uma escolha recente, supostamente errada. Talvez. Mas o Salmo 25 permanece como uma rocha. Todas as veredas do Senhor são misericordiosas para quem está na sua aliança. Eu vou soar aqui como um teólogo coach, o que eu não sou. Mas você não pode ferrar com a sua vida. É impossível. Se você estiver dentro da aliança de Deus, é impossível você estragar a sua vida. Deus é grande demais para deixar isso acontecer. Deus te ama demais para deixar isso acontecer. Se acontecer algum erro na sua vida, Deus não fica lá em cima no céu, apavorado, ansioso, esfregando as mãos, e agora vai perder o destino final. Deus é mestre em recalcular, em reajustar, em fazer a graça e a misericórdia dele te buscar de volta para os seus caminhos. Prova disso é Jesus Cristo.
prova desse amor e dessa graça para nós é Jesus Cristo. Daniel, Édria e Enzo, vocês são obras-primas de Deus. Os pais de vocês têm toda a razão quando eles falam isso para vocês. Quando eles abraçam vocês e dizem que vocês são valiosos. Eles têm razão. Não é a opinião deles. Está escrito aqui. Está escrito aqui que vocês são poesia, poema de Deus. E Deus tem um caminho que eu tenho convicção, que é lindo para cada um de vocês dois. 3. Começa conhecendo, obedecendo e confiando nas verdades e nos planos e na vontade de Deus para a vida de vocês. Botem um anel no dedo, o anel que Deus deu para vocês no dia do batismo de vocês. Naquela foto que vocês viram antes ali. Teófilo Otoni, Campo Grande, Coxim e na Tijuca. Ali, não uma fada madrinha, Deus dos céus e da terra colocou um anel no dedo de vocês. E atou um novelo de lã, um fio de graça e misericórdia, um fio vermelho do sangue de Jesus, se você quiser ser poético. Um fio que perpassa a Bíblia e a história do ser humano. E ele está do outro lado da ponta ali, dizendo, está com medo? Vem até mim. Vem puxando o fio. Eu estou aqui. Que Deus abençoe vocês 3. Nessa vida de conhecimento, de contínuo aprendizado, de não fechar o livro da confirmação agora e dizer, ok, me formei. Não é isso. Que Deus abençoe vocês numa vida de obediência, de praticar as coisas de Deus. E se errar, Enzo, Édria, confessamos os pecados e vamos em frente. Deus abençoe a fé de vocês, que ela possa desabrochar ainda mais. E confiar e descansar. Que na aliança de Deus, dentro do povo de Deus, com esse anel que vocês hoje dizem, eu quero esse anel da fé, do vínculo, da aliança com Deus. Nessa família, nessa aliança, vocês podem tentar. Deus não vai deixar vocês se perderem, vocês estragarem a vida de vocês. O céu, o reino dos céus, felicidade eterna, está aguardando vocês. Amém.